Então eu trago o abraço do meu pastor Diego, Maria da Silva, e eu me sinto, queridos, assim, eu me sinto em casa, né? Primeiro porque veio a minha esposa, né, a pastora Divina, como o pastor Gerson mencionou aqui, eu o conheço há 34 anos, em 1991, fui estudar lá em Cacilândia. O pastor Gerson, à época, era o líder de jovens da primeira igreja batista lá em Cacilândia. Ele que liderava ali os jovens, então era um privilégio servir a Deus com ele. Estamos também com os nossos queridos irmãos, amigos, Niedo, Elaine, nós temos o privilégio de pastoreá-los, de discipulá-los. O Niedo e a Elaine, nós trabalhamos lá na igreja com pequenos grupos, né, com os grupos que se reúnem nos lares. O Niedo e a Elaine, eles coordenam 15 desses pequenos grupos, cerca de 400 pessoas, aproximadamente 300 adultos, 100 crianças, adolescentes. Então, assim, eles são verdadeiros pastores. Eles cuidam de muita gente mesmo, lógico, com os líderes, com as pessoas ali que estão debaixo da autoridade deles, mas são pessoas que têm fruto, que têm um testemunho, e para a gente é um privilégio, né, caminhar com eles, estar com eles. Também o Fabrício e a Janaína, né? Nós fomos padrinhos de casamento do Fabrício e da Janaína há 23, é isso, Fabrício? 23 anos atrás. Então, veja, nós viemos para nossa igreja mãe, no meio de amigos, de pessoas queridas, de irmãos em Cristo. E, queridos, a Bíblia diz que nós somos uma família espiritual. Efésios capítulo 2, verso 19, diz que nós somos uma família de Deus. Então, para mim é uma alegria estar aqui participando desse tempo, participando dessa celebração, e me alegro, assim, sobremaneira, de poder estar aqui nesse centenário da primeira igreja batista em Três Lagoas. Agora, eu queria, muito rapidamente, porque o nosso horário vai avançando e a gente precisa remir o tempo, eu quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Ao receber o convite do pastor Gerson, eu comecei a orar e buscar de Deus uma palavra. Convenhamos que não é fácil. É uma igreja que está completando 100 anos. A nossa igreja é muito mais jovem. É uma igreja filha. Eu sou bem mais jovem, eu tenho 51 anos. Quando eu nasci, essa igreja já estava com quase meio século servindo a Deus, fazendo obra missionária, plantando igrejas. Então, na verdade, eu teria muito mais a aprender com os irmãos do que ensinar qualquer coisa. Porque os irmãos têm uma experiência e uma vivência como igreja que nós ainda estamos longe de alcançar. Mas eu senti no meu coração o desejo de trazer algo para os irmãos que, de certa maneira, o pastor Gerson já disse isso aqui. Quando você chega num aniversário de 100 anos, com certeza o coração dos irmãos está cheio de alegria, cheio de contentamento, regozijo, pelo passado tão abençoado. É uma história que não é qualquer igreja, nem qualquer instituição que pode contar uma história de 100 anos. E uma história frutífera. Uma história de ter plantado, como o pastor mencionou aqui, igrejas nesta cidade, cidades circunvizinhas e cidades até mais distantes, onde há pessoas que estão ali pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, porque um dia pessoas desta igreja oraram, investiram, gastaram seu tempo, seus recursos, enfrentaram até mesmo perigos, né, numa época que não havia estradas. Na década de 40, já havia pessoas desta igreja indo lá em Paranaíba. O pastor daqui que fazia batismo, lá não havia uma igreja organizada. Quando nós estudamos a história da nossa igreja, nós vemos que
o pastor que ia fazer batismo, ministrar a ceia, era pastor daqui de Três Lagoas. Imagina, uma época que não tinha asfalto, uma época que era muito complicado até mesmo se locomover. E hoje nós temos uma igreja lá que reúne uma multidão de pessoas, uma igreja que está construindo um templo para 1.700 pessoas, uma igreja que está crescente, uma igreja que está plantando outras igrejas ali no vizinho estado de Minas Gerais. Nós temos uma congregação em São Sebastião do Pontal, uma congregação em Carneirinho, e logo serão igrejas para a honra e glória do Senhor. Mas tudo isso começou porque os irmãos amaram a obra missionária, os irmãos se doaram, se dedicaram. Então é um passado digno de ser reconhecido e honrado. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos ficar presos ao passado. Deus quer que você olhe para o futuro. Deus quer que você olhe para aquilo que se descortina à sua frente, como pessoa, como família, como igreja, como ministério pastoral. Deus me trouxe aqui para dizer isso. Mas eu preciso trazer para você o texto bíblico que o Senhor colocou no meu coração. E você vai entender no final o que eu quero dizer com isso. Na verdade, Deus colocou no meu coração 2 textos bíblicos. E eu quero ler com você, então. Vou tentar fazer isso bem rapidamente. Gênesis, no capítulo 11, a partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos. E depois nós vamos ler Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10. Enquanto você procura na sua Bíblia, Gênesis, capítulo 11, verso 1, depois nós vamos para o 28. Eu quero levar você a uma reflexão. Quando estudamos a teologia e estudamos os atributos de Deus, um dos atributos de Deus que nós encontramos na Bíblia é a sua onipresença. Deus está presente em todos os lugares. Isso leva o salmista a dizer que nós não podemos fugir da presença de Deus. Não há onde se esconder da presença de Deus. Ele está em todos os lugares. Agora, pense comigo e deixe um pouco de lado a teologia e vamos olhar para a vida prática. Será que Deus se manifesta da mesma maneira em todos os lugares? O que você acha? Não. Deus está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Esse é o atributo da onipresença. Mas será que Deus se manifesta da mesma maneira em todos os lugares? Não. E eu quero compartilhar com você 2 ambientes, 2 lugares onde Deus interveio, onde Deus se manifestou, onde Deus agiu de maneira diferente. Então, é um passo além. Além de Deus não se manifestar em todos os lugares, Ele não se manifesta em todos os lugares da mesma maneira. Então, vamos para o texto bíblico. Gênesis capítulo 11, um texto muito conhecido que nos fala da Torre de Babel. A partir do verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo. Dali o Senhor os espalhou por toda
a terra. Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10. Um outro lugar, um outro ambiente, onde Deus também se manifesta. E se manifesta de uma maneira completamente diferente. Gênesis capítulo 28, verso 10, a Bíblia diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, lemos a Tua palavra e rogamos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua unção. Senhor, nós sabemos que o conhecimento, a informação são tão importantes. Mas, Senhor, apenas o conhecimento e a informação não vão transformar a nossa vida, se não vierem acompanhados da revelação da Tua vontade. É isso que nós te suplicamos nesta noite. A revelação da Tua palavra. Que o Senhor possa fluir neste lugar. Teu Santo Espírito possa alcançar cada coração. E nos revelar a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ah, Deus Todo-Poderoso. Continua, Senhor. Continua tocando e ministrando em cada vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu quero refletir com você nessa noite sobre Babel e Betel. Dois ambientes, dois lugares, duas atmosferas onde Deus se revela, onde Deus age de maneiras diferentes. Babel é um nome que em hebraico aponta para o significado de porta de Deus. Embora tenha chegado ao nosso conhecimento mais modernamente como o significado de confusão, porque ali Deus fez com que a linguagem do ser humano fosse dividida em vários idiomas. Já Betel significa a casa de Deus. Onde esses locais geograficamente estão localizados? Babel
foi edificada no centro de uma cidade, no local onde muitos estudiosos afirmam, a gente não sabe com certeza, onde muito provavelmente, tempos depois, surgiu a grande cidade da Babilônia. Betel, de acordo com os estudiosos, está a alguns poucos quilômetros ao norte, de onde posteriormente surgiu a cidade de Jerusalém. Locais onde Deus se manifestou. Locais onde Deus agiu. E estes locais, cada um deles aponta para uma realidade espiritual. E eles se distinguem em pelo menos 3 aspectos que eu quero compartilhar com você nessa noite. O primeiro aspecto é a motivação de cada um desses lugares, de cada um desses acontecimentos. A motivação daquilo que estava acontecendo ali. Qual foi a motivação da construção de Babel? A motivação de construir Babel foi um ato de desobediência. Foi a decisão de fazer o oposto do que Deus havia determinado. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 28, quando Deus cria o homem, macho e fêmea, o Senhor os abençoa, e Ele diz: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Isso em Gênesis 1, 28. Quando chega em Gênesis capítulo 11, alguém diz assim: não, nós não seremos espalhados por toda a terra. Nós vamos ficar todos juntos. Nós vamos construir uma cidade. E essa cidade vai alcançar o céu. Babel é baseado no ego, no desejo de ter um nome que seja conhecido em toda a terra. Aqueles homens tinham um propósito aparentemente bom, mas eles estavam fazendo o contrário da vontade de Deus. Babel estava sendo construída também por um medo do que havia acontecido no passado. Lembre-se que Deus havia destruído a terra com um dilúvio. E então aqueles homens liderados por Nimrod, um líder poderoso, um líder carismático, eles decidem: olha, e se vier outro dilúvio? Nós precisamos de uma torre na qual nós possamos nos esconder. Percebe como que Babel é edificada sobre uma desobediência e, para muitos estudiosos, um receio, um medo do passado? Uma desconfiança de Deus. Babel simboliza o poder da coletividade humana organizada, que, por abandonar Deus, por ignorar os seus mandamentos, por decidir não seguir a sua vontade, se corrompe e passa a atuar no sentido oposto a que é a vontade de Deus. E Betel? Se Babel nasce de um ato de desobediência, de uma decisão de desobediência, Betel acontece no contexto de um ato de obediência de Jacó. Jacó era um dos filhos de Isaac. E você conhece a história. Negociado o direito de primogenitura de Esaú. E então ele toma o lugar de Esaú e recebe a bênção da primogenitura. E Isaac e Rebeca estão muito tristes com Esaú, porque ele havia se casado com as mulheres pagãs daquela região que eles viviam. Então eles chamam Jacó, no começo do capítulo 28, e diz assim:
sai daqui e vai para a cidade na qual residem os nossos familiares. E case-se com alguém daquela região, daquela família. E Jacó obedece. Jacó obedece seus pais. Ele sai. Ele inicia a sua jornada cumprindo o primeiro mandamento, com promessa. Não é o primeiro dos mandamentos, é o primeiro com promessa. Honra teu pai e a tua mãe. Então ele vai. E é no caminho, sem recursos, é no caminho sem dinheiro, sem algum tipo de apoio de outras pessoas, sozinho, no deserto, mas em obediência aos seus pais, que Jacó tem um encontro com Deus. Porque ali Deus também intervém na história. Diferente de Babel, Deus intervém com um outro propósito. E a gente vai ver mais adiante. Mas eu quero que você entenda que Babel está baseada em uma atitude de rebeldia e desobediência a Deus. Enquanto que Betel nasce a partir de uma atitude de obediência. Qual outro aspecto em que essas realidades se distinguem? A sua estrutura. A Bíblia diz que Babel é feita de tijolos queimados. Então é um molde e um trabalho humano para produzir algo, para edificar algo. Babel, se você pesquisar no Google, na internet, como eram as edificações da Mesopotâmia antiga, o nome dado é zigurate. É como se fosse pirâmides com degraus, com vários andares que vão, o maior embaixo, na base, e vai diminuindo à medida que vai subindo. Essas pirâmides, essas estruturas, essas torres, eram verdadeiros altares. Porque, na verdade, esse povo queria alcançar o céu. É o esforço humano. Babel representa o esforço humano para alcançar o céu sem Deus. Você pode ler o texto de Gênesis capítulo 11, verso 1. Deus está fora do projeto de Babel. Em nenhum momento em Babel se fala em se aproximar de Deus. Não, eles queriam tocar o céu, mas eles não queriam chegar perto de Deus. Porque, na verdade, o projeto de Babel é um projeto idólatra. É o desejo de colocar o esforço humano, a capacidade humana, a inteligência humana no lugar de Deus. É por isso, querido, que eu digo a você, sempre desconfie de toda filosofia, de toda doutrina religiosa, de toda ideologia que se proponha a elevar o homem sem submetê-lo a Deus. Isso sempre vai gerar corrupção e idolatria. Sempre. E foi o que aconteceu em Babel. Mas e em Betel? Em Betel não tem o esforço, o trabalho humano. Em Betel, o altar é uma pedra. Em Betel, a porta se abre do céu para a terra. Veja, lá em Babel,
o altar, ele sai da terra buscando alcançar o céu, sem se aproximar de Deus. Em Betel, não. Em Betel, uma escada sai do céu e é colocada sobre a terra, e Deus toma a iniciativa de se aproximar do homem. É Deus quem se aproxima de Jacó. É Deus quem se revela a Jacó. É Deus quem procura o homem perdido, pecador, sem nenhuma possibilidade de, por ele mesmo, chegar a Deus. Mas Deus, por sua graça, por sua bondade, ele se revela ao homem. Jacó era um peregrino, era um estrangeiro naquele lugar. Jacó não tinha um travesseiro para recostar a cabeça, ele teve que dormir sobre uma pedra. Ele não tinha uma casa, uma caverna, uma tenda. Ele estava exposto, vulnerável. E você percebe, querido, que às vezes nós precisamos estar distantes. Nós precisamos estar sem aquele apoio de tantas coisas que nós conquistamos ao longo da vida. Do dinheiro, do cargo público, da família, das amizades. Muitas vezes, quando Deus se revela a nós, e Deus intervém na nossa história, é nos momentos em que nós estamos nos sentindo mais sozinhos e mais vulneráveis. É assim que Deus encontra Jacó. Talvez seja esse o momento da tua vida. Talvez seja esse o momento da tua família, da tua igreja, da tua casa, do teu ministério, não sei. Deus sabe. Mas eu quero dizer para você que Deus, na sua graça e misericórdia, se aproxima de Jacó e vai se aproximar de você. Deus estava vendo a jornada de Jacó e Deus está vendo a tua jornada. Ele não se esqueceu de você. Há uma porta do céu para se revelar na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Babel e Betel também se distinguem no resultado daquilo que acontece, no seu desdobramento. Em Babel, o lugar em que os homens escolheram para ter um nome famoso, para edificar uma torre que chegasse aos céus, em desobediência a Deus, o resultado, a consequência é confusão e divisão. A consequência é a confusão dos idiomas e a divisão daquele povo. Então observe que a desobediência a Deus, o medo de que o passado se repita, acaba gerando um ambiente em que nada se edifica. As coisas que começam bem, aparentemente, elas ficam pela metade, elas não são concluídas pela incapacidade de falar a mesma língua. Porque Deus está fora dessa equação. Deus está fora do projeto. Portanto, o resultado nunca vai ser um resultado abençoado. Em Betel, não. Betel é o lugar que Deus escolhe. Se Babel é o lugar onde os homens vão caminhando e chegam no lugar e falam, aqui nós vamos construir. Betel é diferente, Jacó está andando. E ele escolhe aleatoriamente um lugar para reclinar a cabeça e dormir. Mas ali Deus escolhe para se revelar a Jacó. E Jacó tem um encontro com Deus. E ao encontrar Jacó, é Deus quem toma a iniciativa de fazer uma aliança com ele.
Ele diz: Jacó, eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. E eu quero dizer para você que esta terra em que você está como peregrino, como um andarilho, um estrangeiro, esta terra eu darei a você e a sua descendência. E por meio de você e da tua descendência, Jacó, todas as famílias da terra, todos os povos da terra serão abençoados. Deus renova com Jacó a aliança que tinha feito com Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Quando Abraão nem se chamava Abraão, chamava Abrão. Porque Deus é um Deus que está sempre disposto a renovar a sua aliança conosco. Ainda quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele é Deus, nele não há mudança, nem sombra de variação. Quando Deus toma a iniciativa de fazer uma aliança com Jacó, qual é a resposta de Jacó? Ele diz: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, me guardar, me sustentar e me trouxer de volta para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Eu vou te servir. E de tudo que o Senhor me der, eu devolverei o dízimo. É isso que está na palavra que nós acabamos de ler. Você percebe, querido? Babel, o esforço humano sem Deus gera divisão e confusão. Betel, o lugar onde Deus se revela, onde Deus manifesta a sua glória, gera aliança. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Eu caminho para o final desta mensagem, chamando a sua atenção, de que lá em Babel, tudo aponta para o homem. É uma decisão humana, é um projeto humano, é o ego, é a vaidade humana que se sobrepõe, é o medo humano, a busca de uma solução humana. Babel aponta para o homem que rejeita Deus. E Betel, tudo em Betel aponta para Cristo. Em Gênesis 28, verso 13, quando Jacó está sonhando, e ele vê aquela escada e vê anjos descendo e subindo, ele tem uma visão de Deus. Onde que Deus estava? Lá no topo da escada, lá longe. Deus estava no meio da escada, dando ordem para os anjos? Não. No verso 13 do capítulo 28, a Bíblia diz que Deus estava perto de Jacó. Isso aponta para Cristo. Porque o profeta Isaías diz que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seria Emanuel, que significa Deus conosco. Cristo é Deus perto, Deus conosco. O Deus que se revela na intimidade, no relacionamento, na proximidade. Não é o Deus que está distante. Embora saibamos que a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Mas Betel aponta para Emanuel, aponta para Deus conosco. Mas é apenas isso? Não. Onde que Jacó reclina a sua cabeça, reclina a sua fronte? Em uma pedra. E a pedra, no Antigo Testamento, aponta para quem? Qual é a nossa rocha? A pedra espiritual de que nos fala a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4.
Qual é a pedra angular, a pedra de esquina que os construtores rejeitaram, mas para nós é preciosa? A pedra é Cristo. É nele que nós podemos descansar. É sobre ele que nós devemos edificar a nossa fé. É sobre ele que está edificada a sua igreja. A pedra aponta para Cristo. É dele que flui a água viva que nos sustenta, que nos dá vida. Mas é só isso? Não. No verso 17. Jacó diz assim: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Em Babel, os homens quiseram construir algo que tocasse o céu. Em Betel, é Deus quem abre a porta, estende o caminho, e esse caminho aponta para Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Quando Deus se revela a Jacó, lá em Gênesis, Ele está nos revelando, como aliás, ao longo de todo o Antigo Testamento, Ele está nos revelando Cristo, o nosso Salvador. Ele é o caminho, Ele é a pedra, Ele é o Deus que se coloca perto. Ele é a revelação de Deus para o homem perdido, peregrino, vulnerável, que não tinha como ter acesso a Deus. Ele é Deus tomando a iniciativa de ir até o homem, para fazer com ele uma aliança. Querido, eu encerro e depois quero fazer uma oração com você. Não olhe para o passado. Essa igreja tem um passado tão lindo, tão belo. Um passado no qual nós lá em Paranaíba fomos tão abençoados. Mas não olhe para o passado. Os construtores de Babel estavam olhando para o passado. E eles tinham recém saído de um dilúvio. E aquilo fez com que eles desconfiassem de Deus. Porque Deus tinha prometido que nunca mais ia mandar um dilúvio sobre a terra. Mas aí digo eu, não o Senhor. Quem sabe eles pensavam assim, vai que Deus mude de ideia. Nós precisamos de um lugar para chegar ao céu sem depender de Deus. O medo do passado nos faz desconfiarmos do amor, da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Betel é diferente. Betel é um lugar profético. Porque Deus está apontando para o futuro. Deus diz para Jacó, eu te darei essa terra. Você vai ter uma descendência. A tua descendência vai possuir essa terra e vai abençoar todas as famílias da terra. Jacó olha para Deus e também olha para o futuro. E ele diz assim, Senhor, se o Senhor cuidar de mim, o Senhor será o meu Deus. Quando eu voltar para a terra do meu pai, se o Senhor me trouxer de volta, ele já está profetizando sobre o seu retorno. Porque, queridos, um dia todos nós vamos para a casa do Pai. Um dia todos nós estaremos onde o Senhor Jesus está. Nós reinaremos com Cristo por toda a eternidade. E nós só podemos ter essa certeza por meio de Jesus Cristo. Olhe para o futuro. Deus tem um futuro de bênção para você. Deus tem uma terra para você possuir. Deus tem uma morada na casa do Pai. Porque Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas. Se não houvesse, Ele teria dito. Mas Ele prometeu voltar e nos buscar. Para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Não viva do passado.
Não lamba as feridas do passado, nem viva da glória do passado. Olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Siga na direção do Senhor. Você tem uma aliança com Ele, porque Ele selou essa aliança na cruz do Calvário, onde o seu corpo foi moído e o seu sangue foi vertido para pagar o preço do nosso pecado, o preço que nós não podíamos pagar. Queridos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele diz algo que toca muito o meu coração. Ele diz assim: quando eu fui ter com vocês para anunciar o caminho de Deus, eu não o fiz com ostentação de palavras e de sabedoria humana, porque eu decidi conhecer, saber apenas uma coisa, e essa coisa é Cristo, e este crucificado. Tudo que eu disse para você aqui, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, é para te desafiar, querido. É para te chamar a não ter uma atitude de Babel, não ter uma atitude de rebeldia, de desobediência, de desconfiança do amor e da bondade de Deus, mas para fazer uma aliança com Cristo por meio da sua cruz. Lembrando das palavras que disse o primeiro a ser chamado de Batista. Nós estamos na igreja batista, mas teve o primeiro homem que foi chamado de o Batista. Sabe quem é? João o Batista. No Evangelho de João, outro João, capítulo 3, verso 30, ele diz assim: convém que Cristo cresça e eu diminua. Nós somos chamados, queridos, nós somos chamados a essa decisão, a uma decisão de termos uma aliança com Cristo, de estarmos em Betel, que é a casa de Deus, onde Deus se revela, onde Deus se manifesta, onde Deus expressa a sua graça e as suas promessas. Porque como nós cantamos aqui nesta noite, o texto de Romanos, capítulo 11, verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Em Betel, Deus renovou a sua aliança. Não apenas a aliança com Abraão, Isaque e Jacó. É uma aliança comigo e com você. Porque nós estamos incluídos nessa promessa. A Bíblia diz em Romanos que nós somos filhos na fé de Abraão. Somos filhos espirituais de Abraão, porque ele é o primeiro que creu, o pai de todos aqueles que creem. Esta aliança é para mim e para você, somente por meio de Jesus. Eu quero fazer uma oração. E eu quero convidar você, se você desejar, fazer essa oração comigo. Orarmos juntos. Se você deseja nessa noite declarar ao Senhor: Senhor, eu quero essa aliança contigo. Eu quero viver nessa aliança contigo, assim como Jacó se rendeu aos teus pés. Jacó era filho de crente, neto de crente, foi criado na igreja. Ele conviveu com Abraão. Mas chegou um momento que Jacó, ele mesmo precisou fazer essa aliança, porque lembre-se, quando Deus se revela a Jacó, ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. Deus não diz assim: eu sou o teu Deus, porque essa é uma decisão pessoal. Foi Jacó que teve que dizer: o Senhor será o meu Deus. Se você deseja dizer isso hoje ao Senhor, se você deseja renovar a tua aliança, talvez você fez a tua aliança, mas no teu coração tantas coisas, tantas dores, tantas lutas, tem te entristecido, tem te distanciado,
Eu não sei qual é a tua realidade, qual é a realidade da tua casa. Eu apenas estou aqui, vim de longe. Não é tão longe assim, 180 quilômetros. Para dizer que Deus te ama. Deus não quer que você viva do passado. Deus quer apontar para você o futuro, e o futuro é uma aliança com Ele. Uma aliança em que Ele te promete bênção, mas muito mais do que a bênção. Ele te promete uma aliança eterna com Ele. Se você deseja, nós vamos louvar a Deus com um cântico. Sai do teu lugar. Vem até aqui à frente. Não há um poder nesse altar, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós estamos como Jacó. Quando Jacó derrama o azeite sobre a pedra, não é que aquela pedra tivesse algo de mágico, mas aquela pedra representava algo. Aquela pedra apontava para Cristo. Quando nós saímos do nosso lugar, vimos até a frente, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou disposto a dar um passo. Eu estou disposto a tomar uma decisão. Eu estou disposto a sair do lugar do comodismo. Eu estou disposto a avançar em direção ao Senhor. O Senhor já tomou a iniciativa de vir até mim. Eu quero corresponder. Então, em nome de Jesus, sai do teu lugar. Vamos orar juntos aqui.